Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas empresas que fazem parte da nossa carteira aberta de investimentos. Não sobre a carteira, mas as empresas em si. Porque circula uma informação aí que eu acabei encontrando ela em algumas mídias e por fim isso acabou também na mesa ou nos microfones de alguns influencers, que é quanto a Banco do Brasil ser a pior ação para o ano de 2025. E nós vamos dar uma conferida nessa hipótese. Hoje é dia 23 de dezembro de 2024, agora são 5h10 da tarde aproximadamente. Eu estou gravando aqui, já em viagem por conta das festas natalinas, numa localidade que fica no Rio Grande do Sul, entre os municípios de Picada Café e Nova Petrópolis, o nome. Então fica mais ou menos ali no meio, um local bem afastado, e nós estamos aqui no meio, fugindo da agitação da cidade, também do litoral, e aqui no meio, o que eu poderia dizer, meio rural, onde então a gente vai passar o Natal e daqui eu vou transmitir os próximos vídeos. Tentar aí fazer o máximo possível, porque isso envolve toda uma parafernália para essa transmissão. Mas vamos ao fato, aquilo que realmente nos interessa. O que realmente nos interessa eu acabei captando num vídeo que eu vou passar logo em seguida. Eu fiz, claro, algumas modificações em vozes e tal, e também imagens, porque a ideia não é expor as pessoas, mas simplesmente debater a ideia para ver se a gente concorda ou não concorda, ver o que nós podemos esperar de Banco do Brasil para o ano de 2025. Eu estou utilizando aqui um programa bem antigo para transmissão de vídeos, conhecido Classic MP4, ele é bem antigo. Então, mas voltando aí aos tempos que eu trabalhava ainda com informática, estou trazendo informação. Mas vamos ver o que foi debatido com relação a Banco do Brasil. Mas vamos dar uma olhada aqui no contexto da empresa Banco do Brasil, que nos últimos 12 meses ficou basicamente no 0 a 0, já considerando dividendos. Mas o detalhe é que nesse mesmo período a queda foi de 8,6% se você não considerasse os dividendos. Será que é isso que faz o Banco do Brasil ser a pior ação para muita gente em 2025? Para você entender, primeiro eu vou mostrar o contexto em que eles estão vivendo em termos de resultado. Então veja, que segundo a informação, seria a pior ação para muita gente. E aí ele vai contextualizar isso utilizando alguns dados fundamentalistas. Muitos deles nós utilizamos aqui no canal. A gente vai olhar isso a partir de 4 pontos. Primeiro de tudo, o lucro do terceiro trimestre desse ano, o Banco do Brasil reportou um lucro de 9 bilhões e meio, um crescimento de 8%. Enquanto muita gente esperava um lucro de 9 bi, estão ficando ali levemente acima do esperado. Só que mesmo assim, o comentário da maioria das pessoas é que a qualidade desse lucro veio muito pior. Beleza, o banco lucrou aquilo ali, mas o lucro foi melhor, mas ele está dizendo que a qualidade do lucro é que foi ruim. como é que ficou a receita, as vendas? Esse é o nosso segundo ponto. A receita bateu ali a casa dos 77 bilhões de reais, aumentando mais de 13%, com um crescimento expressivo. Terceiro ponto do resultado foi a carteira de crédito do banco, que considerando todas as carteiras somadas, teve uma alta de 13%. Lembrando que um banco vive mesmo de emprestar dinheiro para as pessoas. Por isso que a carteira de crédito é um dos principais indicadores para se analisar por trás de um banco. Mas o destaque de crescimento aqui das carteiras de crédito foi para pessoas jurídicas e para o agronegócio, passando dos 13% de alta. Só que aqui entra um dos grandes problemas que o Banco do Brasil começa a enfrentar, principalmente relacionado à crise do agronegócio, que começa a pesar no resultado do banco, como muita gente já vem falando nos últimos. A leitura da crise do agronegócio, mais somado a isso, não só a crise do agronegócio, porque a gente tem que citar aí a questão das queimadas, a questão, na verdade, da grande seca que teve, mas depois veio um período de muita chuva, que vai ser citado também, e também a gente precisa entender que houve uma diminuição nos preços das commodities, e por conta das chuvas houve uma estocagem maior. Mais ou menos ele deve abordar por esse caminho. E aí, consequentemente, ele está vendo que aquele tomador de empréstimo, provavelmente, ele acabe se tornando inadimplente. E o próprio banco elenca 3 fatores de risco que eles veem no próprio balanço: os custos de produção, os preços das commodities e a ocorrência de eventos climáticos. E isso causa uma reação em cadeia. Como o preço das commodities está caindo, isso resulta numa pressão de margem daqueles produtores que produzem através do agronegócio. Ao mesmo tempo, a demanda por grão no Brasil também caiu, causando uma outra pressão a mais no preço dos insumos. Além disso, a gente viveu um período de fortes chuvas entre os meses de agosto e setembro, e acabaram culminando na estocagem de muita produção por parte dos produtores, o que fez com que o estoque parado não gerasse resultado para essas empresas, fazendo com que essa soma de tudo isso atrapalhasse muito a capacidade de pagar os empréstimos do setor do agronegócio para o Banco do Brasil. E aqui que entra o principal ponto de dificuldade que o Banco do Brasil está vivendo. A inadimplência de 90 dias no banco vem crescendo de 12 meses para cá, superando a marca de 3%, o que... Aqui, nesta ideia que está colocando de superando a marca de 3% e 3,33%, lembrando que aqui no canal nós utilizamos como referência para inadimplência ali no entorno do 3. 3,33 realmente já começa a saltar um pouquinho desse valor. Mas a gente precisa lembrar também que o Banco do Brasil, ele esteve com um índice de inadimplência de 90 dias, que é esse que ele está falando, bem abaixo disso aí, sendo um dos mais baixos, acho que perdendo talvez dos bancos que nós olhamos aqui no canal, para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul e o Banco do Estado do Espírito Santo. Já fica acima da média do mercado como um todo, que está em 3,2%. Patamares de inadimplência como esse não aconteciam desde março de 2020. E aí, se você tem mais inadimplência... Acima da média do mercado. Mas se nós formos ver, quando ele trabalha em média no mercado, ele está falando de um dado que é divulgado pelo Banco Central. Mas a gente precisa entender que ele é um dos bancões. Se a gente for olhar para isso, ele está melhor do que Bradesco e está melhor do que Santander, por exemplo, para citar dois bancos. Dos clientes ali do banco, você acaba tendo uma provisão para devedores duvidosos. Ou seja, uma receita, uma reserva que o banco tem que fazer para cobrir os possíveis rombos dessas pessoas que não estão pagando o que devem. E essa métrica vem aumentando 34% nos últimos resultados, com o que a gente chama de custo do crédito. O Banco do Brasil teve um lucro de 9 bilhões e meio de reais, sendo que ele precisou provisionar 4,2 bilhões de reais somente por causa dos devedores duvidosos. Imagina quanto poderia ser o lucro do banco a mais caso essa inadimplência não tivesse feito. Beleza, agora onde é que eu... E aí eu vou tocar num outro ponto.
que é o seguinte: essas questões aí, elas apelam para uma sazonalidade, principalmente se a gente estiver considerando preço de commodities e estiver considerando os efeitos que a gente viu aí naturais, né, que aconteceram, queimadas, enchentes, etc. Por outro lado, a gente precisa ver, e aliás, nesse ciclo, essas coisas acabam retomando. O que às vezes não está incluído nesses ciclos aí que a gente computa? É uma gestão governamental, que, por exemplo, né, pode fazer uma facilitação de crédito por um lado e também pode fazer uma facilitação para a extensão da inadimplência. Isso aí sim a gente sempre considera. De qualquer forma, aquilo que é cíclico, isso já teve algo semelhante no passado e tende a acontecer em determinados momentos dentro da curva de evolução do próprio banco. No entanto, não parece que isso tenha sido fator no passado para a gente olhar lá na frente, mais distante em termos futuro. Claro que a visão, aparentemente, que está sendo colocada aqui é uma visão de curto prazo, de 2025, ou talvez no máximo 2026. Quero chegar com isso tudo. Será que é esse contexto aqui que faz com que no final de 2024, começo de 2025, o Banco do Brasil seja uma péssima empresa para muita gente? É isso que a gente vai descobrir. Agora, para isso, a gente vai pegar a carteira desse investidor que participou da nossa consultoria de investimento gratuita, que estava com um valor de mais de 2 milhões de reais investidos somente no Banco do Brasil. Ou seja, mais de 55% do patrimônio dele nesse banco. Ah, Felipe, qual é o problema disso? Muita gente se pergunta. Agora, eu devolvo a pergunta. Por quê? Para que concentrar tanto assim? Esse cara tá correndo. Aqui nesse momento ele está entrando dentro de um ponto que ele está oferecendo o serviço dele, que é um serviço de consultoria. Então ele está olhando a carteira e diz: olha, talvez o caminho não seja esse, e está propondo isso aí, talvez, naquilo que eles chamam de ponto de vista de estratégia. Tem um risco desnecessário e ele não tem nenhuma estratégia clara, o que é um risco duplicado. Até quando ele vai comprar mais Banco do Brasil, quando é que ele tem que parar de comprar, quando é que ele tem que vender um pouco para rebalancear em outros ativos. Foi por isso que quando a gente perguntou para esse investidor por que ele estava comprando tanto de Banco do Brasil, o que ele respondeu aqui: porque estava todo mundo comprando, porque o banco tem resultados muito atraentes ao longo do tempo. Sendo que o Banco do Brasil perdeu para o CDI do começo do século para cá. Então, veja bem, a afirmativa é a seguinte: o Banco do Brasil perdeu para o CDI do começo do século para cá. Isso aí também a gente precisa dar uma olhada nesses dados. Para olharmos ou fazermos um comparativo, eu estou utilizando aqui essa ferramenta que é oferecida pelo Banco Central e que se chama Calculadora do Cidadão. Então note que eu estou colocando aqui, desde o dia 1º de janeiro de 2001 até o dia 30 de 9 de 2024, eu peguei essa data aí de forma aleatória. E eu estou colocando aqui R$1.000 só para se aproximar, né? Até porque eu tenho dados que eu extraí já do Banco do Brasil um tempo atrás que davam conta de terminar no mês 9 de 2024. E é como se eu colocasse R$1.000 lá atrás, em janeiro de 2001, e ele fosse corrigindo aqui pelo CDI, contando aqui, como eu não estou colocando nenhum percentual do CDI, estou declarando que vai fazer um cálculo em cima de 100% do CDI. Então dê uma olhada aqui, que o valor nominal, aqui em real, de R$1.000, com 100% do CDI, conforme eu tinha dito, nós teríamos lá no dia 30 de 9 de 2004, R$14.151, ou seja, 1.315% de crescimento. Então esse seria o valor. Veja que o valor corrigido na data iria para, como eu disse, R$14.151. Em 2001, no dia 2 de janeiro de 2001, porque o dia 1º é feriado, né? Então, se nós tivéssemos comprado ações do Banco do Brasil, na cotação nominal, nós pagaríamos aqui R$1,06. Na cotação ajustada, que você vai encontrar na maioria dos sites, Status Invest, Fundamentos, vai estar com essa cotação ajustada. Mas a que interessa para nós seria o valor nominal, aquele que você teria comprado. Então, se nós tivéssemos investido R$1.000 aqui, nós teríamos conseguido comprar 943 ações. 943 ações a preço do dia 20 de 9 aqui, que foi a R$27,50. Então, portanto, nós teríamos que pegar 943 e multiplicar por R$27,50. Nós teríamos R$25.932. Ou, em outras palavras, né, nós teríamos aí em torno de 24.000%, o que é bem acima daqueles 1.451 que nós vimos agora no CDI. Portanto, eu não entendi bem essa informação que foi passada pela pessoa que estava fazendo ali a apresentação. Então, do ponto de vista do CDI, em termos nominais, nós teríamos um maior valor em termos patrimoniais. Agora veja o que aconteceria se nós tivéssemos reinvestido os proventos. Por exemplo, aqui eu estou considerando os proventos que foram pagos ao final do ano. Foram só 5 centavos lá em 2000, no final do ano, né, de 2001. Portanto, neste caso, teríamos R$48,45 para comprar novas ações a 41 centavos. Portanto, nós passaríamos de 943 ações para 969 ações. E faríamos isso aí ano a ano até chegar 2024. Chegando em 2024, nós teríamos 4.071 ações. Com os proventos, então, declarados de 2024, aqui até nem está corrigido, porque isso aqui foi até o dia 29, ainda estavam faltando 2 proventos a serem pagos. Veja que nós teríamos R$3,32. Portanto,
ainda poderíamos comprar mais novas ações que eu nem cogitei aqui. De qualquer forma, ao tomar o número de ações, 4.071 ações, e multiplicar por R$ 27,50, nós teremos um patrimônio aqui de R$ 111.952. O que faz com que eu tome muito cuidado na hora de olhar esses comentários que estão aí no entorno da nossa bolsa de valores, daquelas ações que fazem parte da nossa carteira. Eu acho que o importante aqui e relevante é entender que ele está se referindo à valorização de ação. E normalmente não é valorização de longo prazo, como a gente viu. Normalmente são valorizações de curto prazo. E por conseguinte, e sem considerar os reinvestimentos. Isso pode levar a interpretações equivocadas e às vezes até a decisões também equivocadas. Eu, de toda sorte, continuo investindo no Banco do Brasil. Acho que é um bom investimento, mas não para 2025 ou 2026. Mas quando essa curva se estender ao longo do tempo, já que o banco ele veio se mostrando muito consistente nesse espaço de tempo que nós pegamos aí nos últimos 20 anos, 25 anos. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre o meu grande abraço.